Há quase 3 anos morando aqui nos Estados Unidos, eu finalmente voltei ao Brasil a passeio e a experiência foi um choque de realidade. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Daniel Caputo, sejam bem-vindos ao canal Caputo USA. No episódio de hoje eu vou falar sobre a experiência e a visão que eu tive após quase 3 anos sem visitar o Brasil, indo lá para ver amigos, família, mas também para analisar essa diferença que eu já imaginava que existia entre Brasil e Estados Unidos. Mas a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para vocês que eu me fiz foi: será que o Brasil mudou tanto ou eu que mudei após quase 3 anos fora? E o primeiro grande ponto é que eu não estou aqui para criticar o Brasil, jogar pedra, afinal é o meu país, é a minha casa. Mas sim, eu vou comparar, até porque eu não vim para os Estados Unidos a passeio, eu vim para morar, para mudar de vida, então claro que eu quero fazer uma análise crítica sobre o que eu vi. Obviamente tem coisas que no Brasil são muito melhores e outras que aqui são muito melhores. Mas eu já posso responder de cara que se eu botar na balança, não é à toa que eu estou nos Estados Unidos. E eu já começo falando sobre a segurança, que foi a principal razão que me fez vir para os Estados Unidos há quase 3 anos. Não sei quem aqui está no canal há muito tempo, mas desde sempre eu falo que a minha prioridade de vir para cá com a minha família, além de oportunidades melhores, claro, é a questão de segurança por ter um filho agora adolescente. E esse ponto que eu já sabia que o Brasil era mais perigoso, afinal eu sou do Rio de Janeiro, morei lá 40 anos, morei um tempinho em São Paulo, eu já sabia que era perigoso, mas realmente após quase 3 anos aqui, essa diferença fica um pouco mais acentuada. E eu vou citar exemplos aqui do que eu vivi de cara, eu já posso contar. No Rio de Janeiro, eu quase fui atropelado por um motoboy que estava na calçada e na contramão. Isso é uma coisa que você não vê aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, a gente meio que se acostuma com aquela bagunça do trânsito, avanços de sinais constantes, motoboy fazendo o que quer, cortando todo mundo, aquela buzina insuportável. Aqui, isso não existe. Dificilmente você vai ver um motociclista andando pelo corredor dos carros. Isso aqui é punição certa. Você vai tomar uma multa, vai tomar um enquadro da polícia. Isso no Brasil é comum em qualquer lugar. E ai de você que causa algum acidente com um motoboy no trânsito, mesmo ele estando errado no corredor. Porque muita gente não sabe, mas de acordo com a legislação de trânsito brasileira é proibido andar no corredor. Mas como sabemos, leis no Brasil não costumam ser muito respeitadas. Ainda falando sobre o quesito segurança, outro que eu vivi que foi em São Paulo, foi enquanto eu estava andando de táxi do hotel que eu estava até o meu trabalho, eu fui de férias para o Rio e na segunda semana no Brasil eu estava a trabalho em São Paulo. Durante esse trajeto de táxi, eu lembro nitidamente dos todos os motoristas, os 3 dias que eu fiquei lá, falando comigo: jovem, eu fiquei super feliz, me chamou de jovem quando eu sou velho pra burro. Enquanto a gente estiver em movimento, não tem problema você ficar mexendo no celular, mas assim que parar o trânsito, guarde o celular, porque que eles quebram o vidro, o pessoal passa de moto, quebra o vidro e leva o seu celular. Isso é uma coisa que, mais uma vez, é impensável nos Estados Unidos. Aqui eu posso afirmar para vocês, é raríssimo, eu não digo nunca que é impossível, mas não sei de nenhum caso de alguém que tenha o seu celular roubado. Lembrando, existe a diferença de furto para roubo. O roubo exige a violência, uma ameaça. O furto você não vê que alguém tirou aquilo do seu bolso, e o furto pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas aqui, dificilmente, você vai andar com seu celular na rua e alguém vai tentar tomar ele de você, seja com uma arma, seja na mão grande. Isso não acontece pelo acesso facilitado a telefones que você consegue aqui nos Estados Unidos. E isso, aliás, é para qualquer coisa. Enquanto eu estava Rio e São Paulo, andando, seja num táxi, num Uber, ou carona com amigos, você tem sempre aquela sensação no Brasil de insegurança, de que em algum momento, por exemplo no Rio, numa linha amarela, linha vermelha, Avenida Brasil, a sensação de que em algum momento pode parar um carro, descer os caras armados. Isso aqui nos Estados Unidos não existe. Não existe esse conceito de falsa blitz, de coisas que a gente cresce no Brasil acostumado e coisas que a gente não deveria acostumar. Aqui, mais uma vez, o que você vê muito é furto. Ah, aqui não roubam um carro, não é isso? Carro difícil roubar, mas eles quebram o vidro do carro sim aqui nos Estados Unidos. Por isso que eu sempre aconselho as pessoas: não deixe nenhum bem de valor à mostra no seu carro. Tem que estacionar seu carro, seja ele alugado, você vindo a passeio, ou leva com você ou guarda no porta-mala, porque existem lugares nos Estados Unidos e que se você deixar uma coisa à vista no banco de trás do carro da frente, alguém pode quebrar o vidro para tentar furtar isso. Mas, mais uma vez,
o conceito de roubo, de roubar seu carro, sua moto, isso aqui é quase inexistente. E isso foi o que me fez, foi uma das principais razões, como eu falei, de vir com a minha família para cá, buscando um pouco mais de segurança. Um outro ponto fundamental que fez eu vir para cá com a minha família foi a questão da educação para o meu filho. Lá no Brasil, todo mundo sabe que escola pública pode ser um problema. Quem já estudou em escola pública ou já deu aula, e eu, minha formação original, para quem não sabe, é de professor de educação física, tenho amigos trabalhando na área, e eu sei perfeitamente que se você vai a uma escola pública municipal, a escola não te dá uma estrutura com condições de trabalho para você poder realizar um bom trabalho com as crianças. E aqui o meu filho estuda em escola pública, a grande maioria aqui estuda em escola pública, e ele tem toda uma estrutura, pode acompanhar os meus vídeos mais antigos aí, onde eu mostro como é a escola do meu filho. E trazendo uma novidade, pós esses vídeos, por exemplo, meu filho, no início desse ano, fez uma viagem para a Itália com a escola. Sim, uma escola pública, claro que pagamos pela viagem, mas foi um plano parcelado que eu pagava literalmente $225 por mês. E já para por aí, quem é novo no canal, nem começa com essa coisa, mas se multiplicar vezes 6, não tem vezes 6. Quem mora aqui não multiplica. Você ganha em dólar, você gasta em dólar. Então, eu sempre digo que são 225 dinheiros. Então, vê quanto é o seu salário, quanto 225 representa no mês. Então, todo mês, durante 1 ano e meio, quase 2 anos, foi entre 1 ano e meio e 2 anos, eu não lembro o tempo exato. Eu pagava $225 para o meu filho e ele fez uma viagem completa para a Itália, passou 10 dias com a turma de Geografia Mundial. Então, foi uma turma grande da escola, com professores, foram para a Itália, passaram aí 8 a 9 dias visitando as principais cidades da Itália, Roma, Veneza, Milão, se eu não me engano, conhecendo a cultura para fazer um estudo para a escola. Então, olha a diferença de estrutura, o que a escola aqui te possibilita. Além do fato de que aqui eu não gastei, acho que $30 de material escolar anual. Por quê? Eu só comprei alguma coisa de caneta, um estojo, as coisas básicas de estojo, e um fichário para as aulas de música do meu filho, que ele está fazendo aula de música. Aqui não tem livro, comprar um monte de livro, isso não existe. Aqui o que acontece é, meu filho ganhou um livro bem grande assim de Geografia Mundial, ganhou não, né? Foi emprestado pela escola, ele passa o ano com o livro, então cada aluno recebe esse livro, só que aqui ao invés de você ter um monte de livro para todas as aulas, você no início do ano letivo, você recebe um laptop e aí no final do ano você devolve. Então você não tem aquela mochila pesada para o jovem carregar e principalmente aquele gasto de material absurdo que você tem no início do ano do Brasil. Aqui esse gasto não existe. Para terminar esse lance de escola, aqui você tem oportunidade de vivenciar uma série de coisas que no Brasil, talvez nem em escolas particulares, e meu filho no Brasil estudou em escolas particulares boas, ele nunca teve. Agora ele está na turma que a gente chama de Marching Band, que é aquela galerinha que marcha tocando com a banda, ele toca percussão. Acabou de ir, vai ser o próximo vídeo do canal, aliás, já deixo esse spoiler, acabou de tocar no Mercedes-Benz Stadium, que é o maior estádio que tem em Atlanta, um estádio de Copa do Mundo, que vai estar na Copa do Mundo ano que vem, que é o estádio do Atlanta Falcons, o time do futebol americano aqui da NFL. Ele tocou lá no campo, na abertura dos jogos de futebol americano escolares. Então, essa estrutura, a escola provê para o aluno, você tem oportunidade de ter experiências que eu nunca conseguiria fornecer para o meu filho no Brasil. Outra grande diferença é a questão que já sabemos de oportunidades de emprego. E, mais uma vez, o meu canal é focado em imigrantes legais. Eu nunca vou valorizar, não é nem valorizar, a palavra é errada. Eu nunca vou incentivar que vocês venham de forma errada, porque aí você pode passar por dificuldades. Já vimos aí alguns youtubers que contam um monte de conversa fiada e voltaram para o Brasil porque nunca tiveram a sua documentação aqui. Então venha de forma regular. Então tudo que eu falo é de forma regular. E aí nesse caso já aproveito para fazer o merchan. Segue aqui, ó, ACB Immigration Services LLC, assistente de imigração licenciada aqui pelo estado da Geórgia. Pode falar que veio através de Caputo USA, vai ser super bem atendido para ver o melhor visto para que você venha para cá de forma legal. Voltando ao assunto trabalho, no Brasil, para você ter uma boa qualidade de vida, você depende de empregos que você ganhe muito bem, possivelmente de uma formação bem específica para você estar no que eu chamo de no mais alto ponto da cadeia alimentar aí, para conseguir ter uma vida com dignidade, conseguir ter um carro, conseguir morar num lugar mais seguro, menos complicado em questão de segurança, enquanto aqui nos Estados Unidos, e não é conversa fiada, eu falo dos problemas dos Estados Unidos também,
Agora, aqui nos Estados Unidos, um caixa de supermercado, um atendente de McDonald's, ele consegue sim ter uma vida digna. Qualquer caixa de supermercado, atendente do McDonald's, estou dando exemplos, tá, de empregos, e não é vergonha estar com um emprego mais baixo. Mas ele consegue ter seu carro, ele consegue comprar a sua alimentação, ele consegue ter uma moradia. No Brasil, dependendo do emprego que você tenha, sabemos que é muito complicado você manter um nível de vida satisfatório. E muito disso se fala com o poder de compra, que foi o que mais me chamou a atenção, porque a segurança, eu já sabia que o Brasil era perigoso, que morei lá minha vida toda, eu já sabia da questão de emprego, mas a alta dos preços que hoje se vive no Brasil foi uma coisa que me chamou muito a atenção negativamente. Eu não conheço ninguém que vá hoje no Brasil com uma nota de R$100 ou com R$100 na conta e volte com um carrinho cheio. Isso não acontece. Nos Estados Unidos, você com $100, mais uma vez, não multipliquem, 100 dinheiros. Então, 100 dinheiros da moeda corrente daqui dos Estados Unidos, você consegue comprar muita coisa. No Brasil, com 100 dinheiros da moeda corrente do Brasil, você volta com 3 coisas na mão, possivelmente. Eu estava vendo exemplos clássicos. Azeite no mercado, 40, às vezes vendo por 50. Eu fui lá olhar isso e quem está no Brasil sabe que eu não estou de mentira. Para você comprar carne, para você comprar arroz, café, as coisas estão absurdamente caras. E esse poder de compra é para tudo. E aí a conta que eu ensino para todo mundo, e tem outro vídeo desse no canal, dá uma procurada se você é novo aqui, é sobre quanto você consegue comprar, por exemplo, com o salário mínimo. Você pega o salário mínimo americano e você pega o salário mínimo do Brasil. Faça as contas. Para você comprar um carro no Brasil, quantos % do seu salário mínimo você precisa? Ou faça a conta, quantos meses você precisa usando o seu salário mínimo inteiro para pagar um carro básico? Você pega o mesmo modelo de carro e tenta colocar aqui nos Estados Unidos. Não é o mesmo preço, é o mesmo modelo. Seja para um carro, seja para você ter uma casa, seja para você comprar sua comida, seja para você ter um telefone, o que for. E aí vai vir aquela galera enjoada, chata, politizada, dizendo: ai, mas a gente tem o SUS. Tudo bem, o SUS é excelente. A minha irmã trabalha no SUS, eu sei da importância do SUS. Mas esse é um vídeo para um outro dia, porque aqui você consegue ser atendido. Inclusive, já vou dar a dica. Eu gasto menos aqui nos Estados Unidos com a minha saúde, sendo diabético tipo 1, do que eu gastava no Brasil com os medicamentos. Ah, Caputo, mas você está falando de medicamento. Fala da consulta. Falo. Uma consulta no Brasil com um especialista endócrino, você não vai achar nenhum particular que você vai ser cobrado menos do que R$600, R$700. Moeda local, vou repetir. Sabe quanto eu pago aqui nos Estados Unidos na minha consulta como especialista? Eu pago 340. Dinheiro local. Então não adianta multiplicar mais uma vez. E o último ponto que chamou muito a atenção de diferença é questão de respeito às leis, que a gente já sabe que no Brasil é mais complicado. A gente tem um orgulho, que eu chamo de orgulho besta no Brasil, de o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é muito bom para você dar um jeitinho quando não afeta ninguém. Aí eu concordo que essa nossa malandragem para soluções de problemas é menos engessado que nos Estados Unidos. Porém, o brasileiro estica demais essa corda para tentar ser esperto em tudo. Isso aqui não existe. Então muita gente me pergunta: pô, eu vejo que o trânsito nos Estados Unidos, você não vai ver o cara fazendo tanta besteira quanto no Brasil. Porque eles são educados? Isso também é um mito, tá? Dizer que o americano é educado e o brasileiro é mal educado é mentira. Diria até que o brasileiro é mais bem educado do que o americano. A diferença é, o americano cumpre a lei porque ele precisa cumprir. Porque aqui as leis funcionam de fato. Se você aqui descumprir a lei, você pode ser branco, preto, azul, amarelo, o que você for. Pobre, rico, famoso, Zé Ninguém. Você vai ser preso ou você vai pagar uma multa ou o que for. No Brasil, isso não acontece. A gente sabe que no Brasil, o que é mais fácil de se fazer é você não cumprir a lei. É muito tranquilo, as pessoas não respeitam a lei no Brasil simplesmente porque sabem que a impunidade ela consegue te permitir fazer coisas. Aqui, a impunidade não tem um caminho longo. Então, não tente trazer o seu jeitinho brasileiro de ser malandro de uma forma errada para cá. Então, aqui, você vê as leis funcionarem, o trânsito flui melhor, você consegue fazer uma devolução de um produto que você comprou sem dificuldade, porque existe algo que te protege. No Brasil, para você devolver um produto, é um caos. Você tem que se explicar até para o Papa. Aqui isso não existe. Você quer devolver o produto, você devolve. Então, essas coisas, essa cultura de respeito existe muito pela questão de que aqui a lei de fato ela funciona. E isso é uma coisa que eu, Daniel, com todo respeito, não vejo acontecendo no Brasil. E não vou falar de política,
porque para mim o problema do Brasil é a política. Claro que é, seja qual for o lado político, mas o problema é que sabe qual é? O político ele vem do povo, ele não vem extraterrestre. Então o cara que chega na política, então ele já vai com essa intenção ou ele se corrompe pelo sistema. Então vamos parar só de botar a culpa nos políticos que tem por aí, quando vira um carro de carne todo mundo vai roubar. E aí é a lei do mais esperto, é todo mundo tentando fraudar as coisas. Olha a quantidade de carteirinha falsa de estudante que as pessoas fazem para pagar mais barato. Só que todo mundo não, a grande maioria tenta justificar fazer as coisas erradas. E é por isso que, na minha opinião, e vocês não precisam concordar, o país não anda. E para concluir, o que eu vejo? Morar nos Estados Unidos é a melhor opção? Para mim, sim. Eu sempre digo o seguinte, a minha casa está no Brasil. Eu estive no Brasil, eu visitei meus amigos, eu estive com a minha família, eu fiz churrasco. No Brasil você tem aquele calor humano, dei risada, 3 anos sem ver amigos e família, pude trabalhar, dei curso de karatê, fiz um monte de coisa bacana, o coração, claro que fica aquecido. Mas eu digo sempre, a minha casa é o Brasil, mas o meu lar hoje é os Estados Unidos, porque eu sempre digo que lar é onde você está com a sua família. Estou aqui com a minha esposa, com meu filho, com novas oportunidades de crescimento pessoal, de crescimento profissional, uma oportunidade de ouro para o meu filho, que hoje está falando 3 idiomas, fluente, português, inglês e espanhol, tendo experiências de vida que possivelmente eu não conseguiria prover a ele se ainda morasse no Brasil. Mas com certeza o meu coração está em parte no Brasil, pelos amigos e familiares, agradeço a cada um de vocês que esteve lá comigo, mas eu não tenho dúvidas que a melhor escolha que eu fiz para a minha vida foi ter vindo para cá com a minha família. Agora, se você é alguém que tem um laço familiar, e não me entendam errado, muito forte, tipo, não consigo deixar minha família, não consigo morar longe dos meus amigos, não consigo deixar a praia do Rio, os bares, a culinária de São Paulo ou de qualquer estado que você viva, talvez aqui não seja o melhor lugar para você, porque aqui a culinária é horrorosa, aqui você não vai ter amigos. Claro que eu tenho amigos aqui, mas bem menos do que se tem no Brasil, é claro. Você vai estar com a sua família aqui, se você vier com esposa, filho. Agora, se vier sozinho, a jornada se torna ainda mais complicada. Mas se você tiver essa coragem de renascer num país novo, eu não tenho dúvida que pode ser um excelente caminho de mudança de vida. Espero que vocês tenham gostado e me diz aí, teriam coragem de se mudar do Brasil para os Estados Unidos, deixar família, amigos para trás e vir para cá começar uma nova vida? Fala comigo nos comentários, aproveita se não se inscreveu, dá uma chance, ativa o sininho, segue a gente também no Instagram, Caputo_USA e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.